Nosso entrevistado é o jornalista Carlos Felipe, ele que tem 50 anos de carreira, já passou pelos jornais Estado de Minas, Binômio, pelas rádios Itatiaia, Inconfidência e Guarani e também pelas TVs Itacolomi e Alterosa. Ele vai falar um pouco pra gente sobre como era a rotina dos jornalistas na época da ditadura militar na cidade de Belo Horizonte. Em primeiro lugar, já se esperava alguma coisa. Desde 1961, que o Brasil estava em efervescência política, e tanto dentro das faculdades como dentro dos jornais, dentro da imprensa, não só de Belo Horizonte, mas como de todo o Brasil, havia um momento assim de esperar alguma coisa. Nós já tínhamos tido tentativas de pequenos golpes, insurgências militares, enfim, o Brasil estava naquele momento altamente dividido. Então, a partir daquele momento, tudo estava fervendo. E havia uma imprensa de esquerda e havia uma imprensa de direita. E um detalhe interessante, que a maior parte da imprensa era de direita. Não se pense que hoje, quando a gente fala a imprensa foi contra a ditadura, não, senhor, a imprensa foi, com raras exceções. No caso de Belo Horizonte, por exemplo, o jornal de esquerda era o Binômio. E a única emissora de rádio que ainda teve assim, uma participação mais livre, não se ligando diretamente à direita, foi a Rádio Itatiaia, o resto era de direita. Todo mundo, toda a imprensa brasileira, com essas exceções, era de direita. Tanto a imprensa de esquerda como os estudantes de esquerda não esperavam que a direita estivesse tão bem organizada. Muito por dentro das universidades e também das redações da época. Olha, eu nessa época fazia o curso de Sociologia e Política, né? E ao mesmo tempo trabalhava no Binômio, então eu vivia os dois momentos, né? Esses dois momentos, tanto como aluno, como jornalista já, né? Então, dentro da Faculdade de Ciências Econômicas haviam grupos de direita e de esquerda, normalmente, e muitos dos meus colegas de profissão morreram de armas na mão posteriormente. Muitos foram obrigados a fugir, né? Eu, durante muito tempo, fui procurado para ser morto, inclusive, por causa das reportagens políticas que eu assinava no Binômio. Havia uma intervenção direta do Estado, tanto nas universidades quanto nas redações? Imediatamente teve. Antes não. A censura não era bem organizada ainda nessa época. A censura só foi organizada de maneira concreta, de maneira decisiva, com o AI-5 em 68. Na universidade foi mais fácil, porque na universidade a implantação foi realmente professores de esquerda afastados, a Faculdade de Ciências Econômicas foi extinta para criar então a outra faculdade de Ciências Humanas, que começou a dar aula de Sociologia. Mudou tudo, porque o curso de Sociologia era considerado muito de esquerda, e sendo de esquerda ele era perigoso. Então fechou-se. Muita gente teve que fugir, alguns foram para a luta armada, outros foram se exilar já de imediato. A universidade ela sofreu um impacto maior de imediato. A imprensa sofreu um impacto, mas ela conseguiu, de certa forma, ainda continuar mantendo uma liberdade não total, mas pelo menos regular. E a gente escuta muito que algumas lendas, algumas histórias de que alguns censores ficavam na redação, lendo algumas coisas. Eu conto um episódio para você. Nessa época, 68, 69, eu era chefe de redação da Rádio Guarani. Nós estávamos sob dois tipos de censura. A censura ostensiva e a censura que a gente diria consciente nossa. A gente já sabia o que era proibido e não colocava. Quer dizer, a gente fazia uma autocensura, que é terrível. A pior censura do mundo é a autocensura. Então o que nós fizemos num determinado momento? Nós eu pedi oficialmente a colocação de um oficial do Exército dentro da redação. Em vez da gente fazer autocensura, é preferível ter um cara aqui e a gente tentar passar a perna nele. É muito mais lógico a gente passar todo o abacaxi na mão dele, é ele que se dane. O problema não é nosso mais, vamos passar para ele. E começou exatamente a acontecer o que a gente tinha previsto. A gente passava para ele e ele não percebia a jogada. E deixava passar, né? E muita coisa que se nós fizéssemos o exame nós não colocaríamos, ele deixava passar. Aí em um determinado momento eles perceberam que a gente estava fazendo uma jogada de João sem braço com eles, né? Aí eles tiraram. Mas nesse momento implantou-se uma coisa pior ainda. A censura por telefone. Estava sendo implantado no Brasil
a Polícia Federal, que até então não existia. Durante o período entre 64 e 67, eu fazia um texto, daí terminava o Grande Jornal Hércules, chegava uma pessoa do Centro de Informações da Marinha ou do Exército, da ID4, e pegava o nosso texto. E a gente então, o que a gente fazia? A gente escrevia já pensando numa coisa que hoje seria semiótica. Seria o uso da semiótica ao extremo. Naquele tempo não existia a palavra semiótica ainda. A gente usava ainda semiologia. Né? Mas a gente usava já uma semiologia do seguinte: um dos maiores locutores que eu já vi até hoje de rádio é o Zelino Souza Barro, que até hoje está na Rádio Itatiaia. O Zelino, a gente começou a usar palavras de impacto forte na voz dele. Quando ele lia, a palavra tinha um impacto. Quando era lida por outra pessoa, não tinha aquele impacto. Então, era como se falasse assim, só para você entender. A gente pode falar, eu amo, como pode dizer, eu amo. É a mesma frase, mas dita com inflexão de locutor pesado, ela pega uma outra força. Então a gente usava isso, nós não éramos técnicos em semiótica ainda, mas sem querer a gente criou o uso da semiótica no radiojornalismo. E o Zelino arrebentava, e todo mundo, o Zelino gritou, berrou, chegava lá, pegava o texto, não tinha nada. Então era um jogo de palavras. Com todas essas dificuldades, era bom ser jornalista nessa época? Valeu a pena, tanto assim que eu continuo sendo. E ainda acredito nisso. E talvez por causa disso eu tenha sido professor. Você conseguir vencer um momento desse e continuar acreditando, não é mole não, viu? Não é mole. É pesado. E isso aconteceu, não acho que o episódio em Minas Gerais, Belo Horizonte, aconteceu no Brasil inteiro. Com a volta da obrigatoriedade do diploma, muito tem se falado da primeira vez que isso foi exigido, que foi na época da ditadura militar. O senhor concorda que isso foi e hoje é uma forma de censura? Não concordo muito com isso, porque um dos sindicatos que mais batalhou para a criação da exigência do diploma foi exatamente o Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais. A não exigência qualquer pessoa escrevia. E no caso mineiro, não vou citar nomes porque seria antiético da minha parte, mas havia pessoas que não sabiam nada do que diziam, não sabiam nada e ocupavam espaços. E mais ainda, estava havendo uma tentativa muito grande de, vamos dizer, de realmente as escolas de comunicação serem não apenas formando comunicadores, mas formando cidadãos em primeiro lugar. Essa era uma ordem dentro das escolas. Se elas mudaram hoje, né, não é problema meu, mas que naquela época tentava-se, antes de formar um jornalista, formar um cidadão consciente. Isto era cabeça de cada professor. E por isso mesmo é que se tentou tanto fazer que houvesse uma regulamentação da profissão. Essa regulamentação da profissão, que aconteceu em 67, ela foi quase uma tentativa de dar ao real jornalista, ao jornalista verdadeiro, o papel dele. Passado o período da ditadura militar, qual era o sentimento dos jornalistas em poder exercer a profissão com mais liberdade? Bem, a gente tem que fazer uma relação primeiro, que para se chegar ao fim da ditadura, houve um trabalho da imprensa. A mesma imprensa que antes tinha apoiado a ditadura, começou a não apoiar a ditadura. Depois nós tivemos também uma coisa que a gente não pode dizer, o surgimento da imprensa alternativa, que no Brasil teve um papel fundamental nisso tudo, que ela manteve chamas. São jornais como Opinião, jornais como Pasquim, jornais como Movimento e outros, jornais da OAB, que ocuparam um papel muito importante, que já que a grande imprensa ainda estava mancomunada, de certa forma, com a liderança militar, com a liderança ditatorial, a imprensa alternativa, a nanica, ocupou um espaço muito grande. Aí quando veio o fim da militar, a imprensa nanica perdeu sentido. Pasquim acabou, Opinião acabou, o Movimento acabou, tudo foi desaparecendo, que não havia mais necessidade. E tem que se lembrar também que ao mesmo tempo houve uma difusão tecnológica no mundo inteiro. E essa expansão tecnológica que fez mudanças como surge a internet, surge a informática em alto grau, você começa a ter informações mais via televisão, via internet. Hoje você procura mais o Google do que um dicionário. Houve uma mudança radical nisso, e essa mudança radical ainda estamos nos reflexos dela. Agora,
Até que ponto as escolas de comunicação estão se preparando para essa mudança? Esta é uma pergunta que fica no ar e é muito grande. Estão sendo formados jornalistas para esse momento? Homens de TV para esses momentos? Homens de rádio para esses momentos? Gente de publicidade para esses momentos? Então, esta pergunta não pode ser dirigida aos jornais, tem que ser dirigida às faculdades, às escolas.